Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês para mais essa noite de palavra, para mais essa noite de adoração, para mais um momento que nós vamos estar com o Senhor. Amém? Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra que eu vou compartilhar essa noite. Uma palavra, como todas as outras, uma palavra muito objetiva, uma palavra muito séria, uma palavra que nos chama a atenção. Amém? Ontem até, inclusive, depois a gente começa a ligar os pontos, né? E daqui a pouco você vai entender. Ontem eu fiquei até tarde assistindo uma série, a série do Senna. Quem já assistiu a série do Ayrton Senna? Eu demorei um pouco, mas ontem eu consegui terminar. E você sabe que foi um tempo marcante na vida daqueles que puderam acompanhar, né? Os domingos, a gente ficava ali ansioso para começar a corrida. E quando a gente deseja, gosta de algo, a gente acaba se envolvendo bastante com isso. E eu estava assistindo a série ali, e eu estava envolvido ali na série. A ponto que eu cheguei ali no último episódio, e eu ficava dentro de mim assim, não entra nesse carro, não corre. Porque ele não queria correr. Aí eu me pus a me perguntar para mim mesmo, falei, gente, eu estou conversando com algo que já aconteceu. Mas isso por que eu estou contando? Porque está relacionado àquilo que nós vamos falar hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Ele presenciou uma batida muito forte na sexta, uma batida com morte no sábado, e o hospital onde ele visitou aqueles dois, aliás, o primeiro, só o Rubinho, no domingo era ele que estava lá. E assim é conosco. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Então hoje, prepare aí o seu coração, prepare a sua mente, porque hoje nós vamos falar sobre o assunto. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Creio que é uma passagem que todos conhecem. Mateus 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E o tema dessa noite: precisamos manter a chama acesa. Amém? Precisamos manter a chama acesa. Todos acharam? Mateus 25, nós vamos ler a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias.
As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Até aqui, irmãos. É um texto que fala sobre a salvação. Sobre Jesus usa uma parábola para nos alertar. Porque, na verdade, se nós olharmos o capítulo anterior, Jesus ele recebeu uma pergunta dos seus discípulos. Então, Jesus ele estava respondendo a uma pergunta quando ele contou essa parábola. Se nós olharmos ali em Mateus 24, 3, você vai ver que Jesus está ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos e eles perguntaram: dizem-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É a partir daí que Jesus ele responde a essa pergunta com essa parábola, para nos ensinar. Jesus ele nos ensina com essa parábola das 10 virgens. Então nós vamos entender algumas coisas antes de entrarmos no sermão. Antes de nós olharmos para esse texto, vamos olhar para cada detalhe dessa parábola e ver o significado dela, o simbolismo, porque há um simbolismo mais profundo. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês e que vocês tenham a honestidade consigo mesmo de responder essa pergunta. Você ama Jesus? Você ama realmente a Jesus? Essa é a pergunta que tem que ficar hoje no seu coração. Amém? Então eu vou citar aqui alguns pontos para que nós venhamos a entender um pouco mais antes de entrarmos nesse sermão. Alguns significados, o que simboliza, para que eu e você possamos entender melhor aquilo que o Senhor vai entregar hoje para nós. Esse texto fala de 10 virgens. 10 virgens representam o quê? Representa aqueles que esperam pela volta de Cristo. Veja bem, o noivo não está vindo para casar com as 10, como eu já escutei aí. Não. As virgens, elas estavam esperando a vinda do noivo para levá-lo até a noiva. Isso é uma cultura judaica. Mas, voltando aqui, as 10 virgens representam aqueles que esperam pela volta de Cristo. Amém? As candeias representam o quê? Representam a fé e o testemunho cristão. É esse o significado das candeias. Representa a fé e o testemunho cristão. Porque cada cristão deve ser a luz para o mundo. É assim que Mateus, capítulo 5, versículo 14, nos ensina que nós somos luz. Amém? O óleo, o que significa o óleo? O óleo simboliza a preparação espiritual, a preparação contínua, a presença do Espírito Santo. Esse é o significado do óleo. Enquanto a candeia é a fé, o óleo seria o combustível necessário para manter a chama
acesa, mostrando que a fé, sem uma vida espiritual ativa, ela se torna ineficaz. O noivo representa quem? Cristo. O noivo representa Jesus Cristo. Amém? A sua chegada repentina, inesperada, é uma mensagem da segunda vinda de Jesus. Essa é a representatividade do noivo. E que nós temos que estar prontos para receber o noivo. O banquete, como simboliza o final. O banquete aqui simboliza o quê? O reino dos céus. Ou seja, aqueles que estão preparados entrarão com o noivo para o banquete. Aqueles que estão preparados, eles vão entrar nessa festa eterna, enquanto os despreparados ficarão do lado de fora. A porta fechada simboliza o quê? O fim da oportunidade. Cessou a oportunidade. Aqueles que não se prepararam perderam a oportunidade, perderam a chance de entrar no reino. É isso que significa essa porta fechada, é uma advertência para que nós não venhamos adiar o compromisso que nós temos que ter com Cristo. O compromisso de todos os dias que eu e você nós precisamos ter com o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que fecha-se a porta, não tem mais o que fazer. O próprio Senhor diz ali, eu não vos conheço. Então, irmãos, trazendo todos esses pontos, as 10 virgens, as candeias, o óleo, o noivo, o banquete e a porta fechada, nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema que o Senhor preparou para nós essa noite. Amém? Precisamos manter a chama acesa. E o primeiro ponto que eu trago para nós essa noite são as 10 virgens. As 10 virgens representam eu e você, à espera daquele que está vindo buscar a noiva. As 10 virgens representam nós. Cada um de nós carregamos uma candeia. Isso é fato. Eu e você, nós carregamos uma candeia. Todas, eu olho para elas aqui, eu vejo que todas elas saíram ao encontro. Saíram para esperar o encontro com o noivo. E elas ficaram ali esperando. E a Bíblia diz que o noivo demorou. Que o noivo demorou para chegar. Enquanto elas estavam esperando, o noivo demorou. Irmãos, eu vejo que a demora do noivo é um teste para nós de persistência, de paciência, de fidelidade. Elas estavam esperando o noivo e o noivo acabou demorando. A ponto que a palavra de Deus diz que elas dormiram. Elas adormeceram. Sabe o que eu entendo quando a Bíblia fala que elas adormeceram? É que a vida, irmãos, é normal para todos nós. Todos nós, no nosso dia, nos nossos afazeres, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, chega um momento que nós cansamos, temos que descansar, temos que dormir. Eu vejo aqui que o problema que o texto relata não é porque elas dormiram. Não é esse o problema. O problema é que a questão aqui é outra, o problema aqui é outro. A questão é como você levanta, como você acorda. Porque a Bíblia ela não adverte porque elas dormiram. Mas ela aponta para aquelas que não levantaram preparadas. Ou seja, eu olho para essas 10 virgens e eu vejo uma vida normal de cada um de nós, que enfrentamos vários processos durante a nossa caminhada. Processos bons, processos ruins, momentos alegres, momentos difíceis.
Enquanto nós esperamos o noivo. Enquanto nós esperamos a vinda do noivo, a vida segue, a vida caminha, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos compromissos. Eu olho para essas 10 virgens e eu vejo eu e você nessa nossa caminhada todos os dias, à espera daquele que disse e prometeu, e ele é fiel para cumprir, ele voltará. E eu vejo, irmãos, que a espera é muitas vezes cansativa. A espera foi tão cansativa que todas elas dormiram. Todas elas adormeceram. Mas só quem se preparou, só quem estava preparado, conseguiu levantar com luz. A preparação não foi durante o sono, a preparação foi antes. Então, irmão, nós precisamos estar em constante preparação. A volta de Cristo pode até parecer demorada, mas é certo. Ele volta. E ele volta para aqueles que estão preparados. Ele volta para aqueles que não vai deixar a chama se apagar. Todas eram virgens, todas elas, mas nem todas estavam preparadas. Todas elas estavam no mesmo nível, mas nem todas estavam preparadas. Isso mostra para nós que a aparência de santidade, ela não é o suficiente. A aparência de santidade não é o suficiente, irmãos. Nós precisamos ir mais fundo. Essas 10 virgens, elas representam pessoas que estão na igreja. Elas representam pessoas que conhecem o noivo. Porém, a metade delas não estavam prontas para a chegada do noivo. Então, nós não temos mais tempo para viver no mundo de fantasias. Nós precisamos realmente firmar o compromisso com o noivo, com Jesus Cristo. É por isso que eu fiz a pergunta. Você realmente ama Jesus? Ama Jesus? Essa é a pergunta que tem que ficar na nossa mente. Ou você conhece o noivo, sabe que existe o noivo, mas não se prepara para a vinda dele. Então eu olho para esse texto e já começo a ver que existe então as 10 virgens. Pessoas que estão à espera daquele que vem. Porém, a Bíblia se separa em 2 grupos. A Bíblia separa em 5 insensatas e 5 prudentes. E eu olho para essas insensatas e eu vejo que a diferença entre as duas foi a falta do óleo. É isso que diferencia a insensata da prudente. É a falta do óleo. Só que a falta do óleo é que faz toda a diferença. Eu olho para essas insensatas e nós vemos que o óleo, irmãos, é o que mantém a chama acesa. Não tem como manter a chama acesa se não tiver óleo. É como uma lâmpada sem energia. Ela se torna apenas um objeto, você não faz nada com ela. Então eu olho para essas insensatas e eu começo a notar algumas coisas que elas carregam com elas. Eu olho para essas mulheres insensatas, para essas virgens, melhor, e eu vejo que essas insensatas, elas são semelhantes àquela parábola do semeador, que lançavam a sua semente. E aquele que lançou a semente à beira do caminho, aonde o caminho ali estava aquela terra bem batida, que a semente não conseguiu entrar, vieram os passarinhos e comeram a semente.
Ou seja, a palavra, ela não entra. Ela não consegue entrar. Eu vejo que essas insensatas, muitas vezes estão ali no caminho de pedregulhos. Tem até um pouquinho de terra. A semente cai, ela chega a brotar, mas por ter muitas pedras, a raiz é superficial. Ela não é profunda. E vem o calor, e o sufocam e matam. Assim também como é aquelas sementes que caem no espinheiro. Elas conseguem chegar à terra, elas conseguem germinar. Mas os espinhos vão crescendo e as sufocam. Ou seja, as preocupações da vida, as distrações, o engano da riqueza, vem e mata a semente. Aliás, já mata a planta. Eu olho para essas insensatas e eu vejo que a palavra não entra. A palavra, quando entra, logo ela morre. Elas não conseguem deixar que a palavra venha a ser geminada, venha a ser cultivada, venha a criar fruto. Eu olho para essas insensatas, irmãos, e eu vejo que elas são semelhantes àquele povo que buscava a água na cisterna. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Deus usa Jeremias para dizer assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Por que eu vejo que as insensatas, elas são como essas que buscam a água em cisterna? Porque naquele tempo, irmãos, não tinha tubulação, canos. Aliás, acho que tem hoje até lugares que não tem. Mas principalmente naquele tempo. Então o povo dependia de ir buscar a água onde? Na nascente, no rio. E às vezes era longe. E o povo, muitas vezes, para evitar essa busca diária, esse longo trajeto, trazendo peso, eles fizeram o quê? Eles criaram as cisternas, para que pudessem receber a água da chuva e ali ter um reservatório. Só que a palavra diz que essas fontes muitas vezes eram rachadas. E a água entra e de repente ela some. E quando a pessoa ela ia buscar, cadê a água? Não tem. E o que eu quero trazer para a nossa realidade? Muitas vezes, as insensatas aqui principalmente, elas criam essa cisterna para não ter que buscar todo dia. Ou seja, para vir no culto uma vez na semana, eu vou encher minha cisterna. Mas a hora que precisa e busca a água, já não existe mais. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que buscar Ele todos os dias. Todos os dias nós temos que ter acesso ao Senhor. Não dependa só da cisterna. Porque a cisterna ela pode te deixar na mão. Mas a fonte de água viva, essa não vai te deixar. Essa não vai te deixar na mão. Então nós temos que buscar todos os dias a fonte de águas vivas. Jesus Cristo, irmãos. Não podemos cair no comodismo. Eu dei uma enchida agora. Agora posso ficar 15 dias sem ir na igreja. A hora que você tiver que buscar essa água, você não vai encontrar. Então eu olho para essas insensatas e eu vejo a semelhança. Quando Deus usa Jeremias para advertir o povo. Porque Deus ele quer relacionamento. É essa a diferença que existe. É essa a diferença que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu olho para essas mulheres, para essas virgens insensatas,
Elas são semelhantes à igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Sabe o que o Senhor Jesus disse para João? Capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Mas seria melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu olho para essas insensatas, irmãos, e eu vejo que são pessoas mornas. Pessoas que não têm um compromisso. Volto a perguntar, você ama Jesus? Você ama o noivo? Porque o estado de morno, irmãos, é um estado muito perigoso. Vamos citar um exemplo. Se você tem uma banheira cheia de água fria, você vai entrar. Você pode ficar um pouco lá, mas você não aguenta ficar por muito tempo. Você sai. E a mesma coisa com a água muito quente. Você fica por um tempo, mas chega um momento que você não aguenta. Mas quando ela está morna, esse é o perigo. Porque o morno nos leva à zona de conforto. O morno faz com que nós venhamos a relaxar. Tá bom, tá gostoso. É por isso que o Senhor adverte. Você não pode ser morno. Não fique nessa zona de conforto, nessa zona de relaxamento. Porque nesse momento está acontecendo uma guerra espiritual. O inimigo está o tempo todo trabalhando para fazer com que você venha perder as promessas, para que você não venha entrar no reino de Deus. O tempo todo ele vai trazer distrações. O tempo todo ele vai colocar obstáculos. É por isso que nós não podemos ser mornos. Eu estou com um pé aqui, estou um pé lá. Como diz o ditado, eu sei que é meio tiozão, mas eu preciso falar. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Não sai disso, não tem compromisso, não avança, não evolui. Esse é o crente morno. Esse é o crente morno que quando o Senhor Jesus voltar, vai ficar para trás, irmãos. Vai ficar para trás. E quando Jesus volta, nós sabemos quando Jesus volta? Não. É por isso que nós precisamos estar prontos. É por isso que nós não podemos ser como essas insensatas. Que elas não levaram um óleo extra. Elas estavam ali acomodadas, fazendo festa, curtindo a vida. Está tudo certo. Mas eu vejo um outro ponto e eu olho que tem também as prudentes. As prudentes significa que elas tinham óleo extra. Elas tinham óleo sobrando. As prudentes, elas não tinham óleo só para o dia, elas tinham também uma reserva. As prudentes, elas não caminhavam assim, que nem muita gente que anda com o ponteirinho lá na reserva, com a luz acesa, que a qualquer momento pode deixar você na mão. Não. Ela sempre carregava a reserva ali. O óleo, irmãos, representa a intimidade com o Espírito Santo. O óleo representa a presença do Espírito Santo. E o que diferencia as prudentes das insensatas é o óleo. É o óleo que faz a diferença, irmãos. Ou seja, para você ter óleo, você precisa ter vida de oração. Você precisa ter comunhão com Deus. Para você adquirir óleo, irmãos, não vem de graça, não. Você precisa buscar a santidade diária. Você precisa um posicionamento com Jesus Cristo. Nós precisamos abrir mão das coisas do mundo
das vontades da carne e nos posicionarmos em Jesus Cristo. Porque se nós cremos naquilo que está escrito, se nós cremos na pessoa de Jesus, irmãos, nós precisamos nos posicionar em Deus, ter relacionamento com Ele, ter a comunhão com o Pai. Nós precisamos carregar esse óleo. Nós precisamos ter esse óleo extra. Você não pode ficar com a candeia, somente a candeia. Você pode até ter a candeia, que significa a aparência. Mas o óleo significa a essência. O óleo significa a essência. A luz, ela não vai durar se não tiver óleo. Amém, irmãos? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos carregar uma reserva de óleo. Nós precisamos ter a responsabilidade de carregar uma reserva de óleo. Só que com um detalhe. Essa responsabilidade, ela é individual. Não tem como, irmãos, transferir. A responsabilidade de carregar o óleo reserva é seu, é meu, é individual. As prudentes não deram, não compartilharam o seu óleo com as insensatas. Quando as insensatas acordaram, chegaram para as prudentes e disseram, nos dê óleo. E as prudentes falaram o quê? Não, não posso. Porque se eu te der, não vai dar nem para mim e nem para você. Irmãos, a salvação, escute isso, a salvação e o preparo espiritual são de responsabilidades individuais. Ninguém vai fazer por você, se você não fizer. A salvação e o preparo espiritual, irmãos, ninguém pode fazer por você. É só você. Ou seja, não adianta também você andar com pessoas cheias do óleo. Não adianta você estar juntamente com essas pessoas e achar que isso é o suficiente. Ah, eu ando com o presbítero, eu ando com a missionária, eu ando com fulano de tal. Irmãos, não adianta, porque o óleo não se empresta. O óleo, meu irmão, é individual, não é transferido. Ah, eu estou numa igreja que está tendo um avivamento tremendo. Ok, a pergunta é, e você está tendo um avivamento? É de muita responsabilidade, irmãos. Porque, como nós lemos, a responsabilidade de tudo isso é individual. A busca por Deus, ela é individual. Olha que interessante, quando as prudentes falam não, nós não emprestamos. Elas não podem transferir. Só que o não, muitas vezes, irmãos, vem para corrigir, vem para nos alertar. Eu não posso te dar. Você tem que buscar. Eu não posso transferir. É você que tem que conquistar. É você que precisa se despertar. Ou seja, elas não puderam fazer nada pelas insensatas. Elas não puderam fazer, elas estavam preparadas, mas as insensatas, elas estavam despreparadas. Ou seja, eu vejo as prudentes carregando óleo reserva, tendo uma vida com Deus, buscando água na fonte inesgotável, buscando a presença de Jesus, esperando de fato o noivo. E isso fez toda a diferença. Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Elas estavam dormindo e à meia-noite ouviu-se um grito.
E o que mais a Bíblia nos ensina, Jesus, na verdade, fala várias vezes. O que ele fala? Quem tem ouvidos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. O noivo se aproxima. É o que hoje eu estou fazendo aqui. É o que a igreja vem pregando. É o que muitas igrejas estão alertando. Ei, o noivo está vindo. O noivo está chegando. Estamos gritando, o noivo se aproxima, se preparem. Deixem de ter uma vida morna. Deixem de viver só de aparência. Mas venha ter profundidade com Cristo. Porque se faltar o azeite, se faltar o óleo, você vai ficar para trás. Ou seja, esse momento, eu vejo que é o momento que nós estamos vivendo, irmãos. E o compromisso da igreja de Cristo não é ficar pregando sobre prosperidade financeira, não. É pregar a verdade da salvação. Porque não adianta você estar com a conta cheia de dinheiro se você não tiver o óleo. Você vai estar com a conta cheia de dinheiro, morar num palácio, ter carros importados, viajar o mundo. Mas se acabar o óleo, irmão, vai ficar aqui. Eu não sou contra, não, que cada um de nós venhamos viver abundantemente na presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você venha viver o sobrenatural do Senhor, que você venha andar com um carro novo, sim, que venha ter casa, mas esse não é o ponto. O ponto é a salvação. O ponto é que o noivo vem. E se você não tiver óleo, você vai ficar. É por isso que eu vejo que nesse momento nós estamos gritando. Nós precisamos, irmãos, estar preparados. Assim como essas virgens prudentes levaram óleo extra, prevendo a possibilidade do noivo não chegar no tempo delas. Elas previram e elas levaram algo a mais. Elas não ficaram à mercê da sorte, do cansaço. Isso nos ensina, irmão, que nós temos que estar espiritualmente prontos o tempo todo, pois não sabemos a hora e nem o dia. Não basta, irmãos, estar no lugar certo. Não adianta nada você estar no lugar certo, mas do jeito errado. Não basta você estar no lugar certo, é preciso estar na condição certa. Todas elas estavam juntas. Todas elas estavam com as candeias. Ou seja, elas estavam no mesmo lugar. Mas a condição de cada era diferente. Ou seja, essas 10 virgens, elas estavam à espera do noivo. No mesmo ambiente. Só que umas preparadas e outras não. Umas estavam esperando o noivo preparadas com esse. A outras, vamos aí que é festa. Irmãos, não podemos apenas esperar Jesus. Não podemos apenas esperar o noivo. É preciso buscar uma santidade diária. É preciso buscar o óleo diário. E sempre carregar um pouco a mais. Amém? Quinto e último ponto, irmãos. A chegada do noivo. Depois delas estarem esperando, adormeceram. À meia-noite houve um grito. O noivo está chegando. De repente o noivo chega. E esse é o momento crucial, porque é o momento que você vai ter que usar o óleo. A chama, ela precisa continuar acesa. Você precisa carregar luz. Esse é o momento que o noivo, ele aparece, ele chega.
Só que um detalhe, Deus, ele sempre nos avisa. Deus, ele está o tempo todo nos falando. Ele está o tempo todo nos alertando. Ele está o tempo todo sinalizando, ele está o tempo todo mostrando, ensinando. Olha, o noivo vem. Ou seja, ele não nos pega totalmente de surpresa, porque ele avisou. Então nós precisamos entender que o Senhor ele está nos alertando a todo momento. Mas essa hora em que o noivo chegar, cessará. Não vai ter como mais avisar. Ele chegou. Ou seja, a oportunidade ela não dura para sempre. A oportunidade ela não dura para sempre, irmãos. Quando o noivo chegou, as virgens despreparadas ficaram para fora. Bateu o desespero. Cadê o óleo? Eu não tenho óleo. Está apagando a minha chama. E agora o que eu faço? Isso mostra que a porta da salvação, ela não estará sempre aberta, irmãos. Uma hora ela vai fechar e nós precisamos viver o tempo da graça, para que eu e você venhamos garantir que nós venhamos ter o óleo e entrar juntamente com o noivo para o banquete. A porta se fecha, irmãos, para quem não está preparado. Vou repetir, a porta se fecha para quem não está pronto, para quem não está preparado, porque aquele que está preparado vai viver momentos incríveis ao lado do Senhor. Porque o noivo chegou e aqueles que estão preparados entrarão com ele, cearão com ele, se fartarão com ele. Mas eu confesso que a frase, uma das frases mais difíceis que existe na Bíblia, fala assim, e fechou a porta. Essa é uma frase muito triste, irmãos. A porta se fechou. Não haverá tempo mais de correr atrás do óleo. Não haverá mais tempo de você buscar aquilo que o Senhor já vem alertando. Cessou o tempo. É por isso que no final do texto, nós precisamos entender que o chamado à vigilância é de extrema urgência, irmãos. Nós precisamos estar vigilantes. É por isso que Jesus fala, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus, ele não quer nos assustar, irmãos. Não é essa a intenção de Jesus, ele não quer assustar ninguém. Mas ele quer nos preparar. O que ele deseja é que nós venhamos estar prontos. Então viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Viva cada minuto, cada hora, como se fosse o último. Como se não existisse um amanhã. Lembra que eu falei agora do episódio de ontem? Do último capítulo lá da série? Em que eu me peguei me torcendo para que ele não entrasse no carro. Ele jamais imaginava que ele não acordaria ou que ele não estaria após a corrida. É por isso que nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. Não deixar nada para depois. Eu quero deixar duas perguntas. Aliás, três, né? Porque eu já fiz uma. Deixar mais duas perguntas para vocês. A primeira é, você é prudente ou insensato? E eu quero que você responda dentro de você com toda a sinceridade. Não precisa responder para ninguém. Isso é uma coisa sua e Deus. Você é prudente ou você é insensato? A segunda pergunta é, você está com óleo de reserva ou vivendo no limite?
Você tem reserva aí de óleo? Ou você está sempre no limite? Só para hoje, só para agora. Depois nós vemos. Irmãos, é com muito temor e muito tremor, Senhor, que eu trago essa palavra de alerta, que serviu primeiramente para mim, tá? O primeiro a levar é sempre aquele que está preparando a mensagem. E a gente acaba revendo algumas coisas da nossa vida que precisam ser mudadas da noite para o dia. Aliás, na mesma hora. Querendo ou não querendo. E eu quero caminhar para o final aqui, irmãos. Depois dessa mensagem ter falado ao meu e ao seu coração. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu momento com Jesus? De fato, você tem amado o noivo? De fato, você tem sido prudente? Aleluia, Deus. Labassure canta, labassure. Lamanassure canta, labassure anda, labassure. Irmãos, talvez hoje, eu esteja pregando até para pessoas que já não têm o óleo faz tempo. Talvez eu esteja pregando hoje para pessoas que nem sequer mais o fogo está aceso. Ramaná, Sorecanta, Labassu. Porque o Senhor está me trazendo isso. Talvez hoje o teu fogo já nem existe mais. Já acabou. Já cessou, o óleo já acabou faz tempo. Irmãos, a frieza espiritual, ela não começa com um pecado assim escancarado, não. A frieza espiritual não acontece com algo muito grande. Aconteceu algo muito grande e aí começa a frieza espiritual. Não. A frieza espiritual começa sempre com um coração distraído. A frieza espiritual, ela começa sempre com um coração distraído. Sem fome, sem sede, sem busca. Mas o Espírito Santo, ele aquece corações famintos. O Espírito Santo, ele não vai só atrás dos preparados, não. O Espírito Santo, ele vai atrás daquele que está sedento. Aquele que está realmente aberto. Pode ser que você esteja até frequentando a igreja, cantando os hinos. Pode ser que você esteja adorando, mas no fundo você já não sente mais nada. Você já não chora. Você já não queima. A frieza, irmãos, ela é vencida quando o Espírito Santo de Deus entra no seu coração. Quando você volta a ter fome de Deus. Quando você volta a ter fome da palavra. Quando você para de se contentar com a superficialidade. Se o seu fogo se apagou, não finja calor, mas seja honesto. E fala, Senhor, eu já não tenho mais fogo. Peça ao Senhor de novo, acende em mim essa chama. Coloque esse fogo no meu coração, coloque esse fogo no meu peito. Volte a buscar a presença de Deus, irmãos. Volte a buscar. As bênçãos são boas, são gostosas. Receber uma palavra é maravilhoso. Mas a presença, ela faz a diferença. Busque a presença de Deus. Deus, eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão
tua presença na minha vida. Fome por Deus vai reacender esse fogo. Fome da presença de Deus, ela reacende. Então volta para o seu quarto. Volte a fechar a porta. Volte a buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Porque é no secreto que o fogo volta a acender, irmãos. É no secreto com Deus. É na intimidade que o fogo volta. Que a presença do Espírito volta. Aquilo que nós deixamos de sentir, nós começamos a sentir novamente, irmãos. E isso daqui é para todos nós. Labassore canta, lamachou. Em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eu bato a porta. Quem ouvir e quem abrir, eu entrarei e cearei. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei. Irmãos, vamos estar prontos. Vamos estar com a chama acesa, com uma sobra de óleo. Que eu e você venhamos ter óleo de sobra na nossa vida. E deixe o fogo do Senhor acender novamente o seu coração. Deixe o fogo do Senhor queimar novamente no seu peito. Queimar novamente na sua vida. Esse fogo que nunca se apagará, em nome de Jesus. Mas que as pessoas ao seu redor, elas possam ver a presença de Deus, o fogo que você carrega e o óleo que está sobrando. Amaná, surecanta, labaxu. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Aleluia, Deus. Labassore canta, lamachou. Oh, Deus poderoso. Irmãos, se coloquem de pé. Em nome de Jesus. Ramaná, surecanta, labachou. Eu não sei qual é o nível de óleo que você está carregando. Eu não sei se você está vivendo no limite. Ou se você já está fazendo o que as prudentes fizeram. Ou se de repente a falta do óleo já fez com que essa chama se apagasse. Mas em nome de Jesus, ela vai se acender hoje. Labadaço, recanta, labachou. Irmãos, as candeias antigamente eram feitas do quê? De barro. Elas eram feitas de barro. E quem foi feito de barro? Nós. Labaxou, recanta, labaçou. E se ela não tiver óleo, ela é só um barro. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós somos só o quê? Um barro. Assim como a candeia, ela precisa do óleo para que a chama venha estar acesa. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que a chama dentro de nós fique cada dia mais forte. Fique cada dia mais visível. Ramaná, sorecanta, labachou. E hoje a chama vai se acender novamente. A chama vai se acender novamente em nome de Jesus. Porque o Senhor não trouxe essa palavra somente para trazer essa palavra. Mas quando o Senhor dá uma palavra, Ele quer trazer cura. Ele quer trazer renovo. E essa noite eu creio em nome de Jesus. Ramaná, sorecanta, labaxu. Vamos adorar ao Senhor. Adore ao Senhor.
Adore a Deus.